Eu nunca mais dirijo em uma noite de chuva. Não depois daquela experiência, não depois do que vi. Era tarde, e eu estava voltando de uma viagem longa. A estrada que escolhi era a única rota disponível, um atalho por uma região montanhosa cercada por florestas densas. A chuva caía pesada, as gotas batendo no para-brisa como pequenas balas d'água. O som do limpador de para-brisa era a única coisa que me impedia de ser consumido pelo silêncio opressor. Não havia nenhum outro carro na estrada, nem uma alma viva, apenas eu e o som da chuva. Por volta das 11 da noite, entrei em um trecho particularmente isolado. A névoa começou a se formar, densa e branca, tornando quase impossível enxergar a poucos metros à frente. Reduzi a velocidade, tentando manter o controle do carro. Foi quando notei algo estranho. No meio da estrada, havia uma mulher. Ela estava parada, de pé, usando um vestido branco que parecia brilhante sob os faróis. Sua cabeça estava inclinada para baixo, os cabelos encharcados cobrindo o rosto. Meus instintos me mandaram desviar, mas quando virei o volante, perdi o controle. O carro derrapou, girou na pista e só parou quando bateu em algo. Minha cabeça estava latejando, mas consegui sair do carro. A mulher ainda estava lá, no mesmo lugar. Não se moveu nem quando me aproximei, nem quando gritei perguntando se estava tudo bem. Algo na postura dela me deixou desconfortável, como se cada fibra do meu ser estivesse me avisando para ficar longe. De repente, ela ergueu a cabeça, e foi aí que percebi que aquilo não era uma mulher. Seus olhos eram negros como a noite, sem pupilas ou reflexo. O sorriso que ela exibiu não parecia humano, com dentes finos e longos como os de um predador. Antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu. Literalmente sumiu na minha frente, dissolvendo-se como fumaça. Voltei correndo para o carro, mas ele não ligava. Enquanto tentava desesperadamente dar partida, ouvi passos na lateral do veículo. Lentamente virei a cabeça e vi uma sombra passar pela janela. Não era mulher, era algo muito maior, algo que caminhava de forma errática, como se não tivesse ossos. A chuva aumentava, abafando os sons ao meu redor, mas eu podia sentir que não estava sozinho. Olhei pelo retrovisor e vi algo no banco de trás, 2 olhos negros brilhando no escuro. Saltei do carro e comecei a correr pela estrada, sem me importar com o frio ou a chuva. Cada passo parecia me levar mais fundo em um pesadelo. A estrada parecia interminável, e a névoa ficava cada vez mais espessa. Eu podia ouvir risos baixos, quase como se estivessem ecoando dentro da minha cabeça. Finalmente vi luzes à distância. Era uma cabine de pedágio, uma construção simples, mas naquele momento parecia um farol de esperança. Corri em direção a ela, gritando por ajuda. Quando cheguei lá, a cabine estava vazia. Mas o estranho é que tudo estava coberto de poeira, como se ninguém tivesse passado por ali em anos. Eu estava prestes a entrar quando vi meu reflexo na janela. Atrás de mim, a mulher de branco estava de pé, sorrindo novamente. Dessa vez, eu não corri, só desmaiei. Acordei na manhã seguinte, deitado ao lado do meu carro. O veículo estava intacto, sem sinais de batida ou arranhões. Olhei ao redor e percebi que a estrada parecia diferente, como se eu nunca tivesse saído dali. Contei a história para a polícia, mas eles não encontraram nada. Nenhuma mulher, nenhuma cabine de pedágio, nem mesmo marcas de pneus além das minhas. Mas todas as noites desde então, quando fecho os olhos, ouço a chuva batendo e os risos baixos ecoando na minha mente. Se algum dia você estiver dirigindo em uma estrada chuvosa e vir uma mulher de branco, não pare, apenas siga em frente, porque se você parar, pode nunca mais sair de lá. Era uma noite chuvosa e sombria, o tipo de noite em que a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Eu estava dirigindo por uma estrada secundária, tentando voltar para casa depois de uma longa viagem. A rota principal estava bloqueada devido a um deslizamento, e o GPS me redirecionou para essa estrada alternativa. A chuva torrencial fazia parecer que o céu estava desabando, e o som incessante das gotas no teto do carro criava um ambiente quase hipnótico. As árvores ao lado da estrada pareciam formar uma muralha intransponível,
suas sombras dançando sob a luz dos faróis. Enquanto dirigia, senti uma inquietação crescente. Algo sobre aquela estrada parecia errado. Talvez fosse a ausência de outros carros, ou o fato de que as poucas placas de trânsito que eu via estavam enferrujadas e quase ilegíveis. Após cerca de meia hora, comecei a perceber algo estranho. Os postes de luz ao longo da estrada estavam todos apagados. Cada um deles parecia mais antigo e desgastado que o anterior, como se estivessem abandonados há décadas. O cenário era desolador, e a sensação de isolamento era quase palpável. Foi então que vi algo à frente. Inicialmente parecia ser apenas um reflexo na estrada molhada, mas, conforme me aproximei, percebi que era uma figura parada no acostamento. Era uma mulher vestindo um longo casaco preto, com os cabelos grudados no rosto pela chuva. Ela estava imóvel, olhando diretamente para mim. Reduzi a velocidade e, quando passei por ela, tive uma sensação gelada correndo pela minha espinha. Olhei pelo retrovisor, mas ela já não estava lá. Meu coração disparou, mas tentei racionalizar. Talvez fosse apenas uma pessoa esperando ajuda, pensei. Continuei dirigindo, mas a estrada parecia mais longa do que deveria. O GPS estava estranhamente lento, e os quilômetros simplesmente não passavam. O relógio no painel marcava 1h47, mas eu tinha certeza de que estava dirigindo há horas. Foi então que algo mais chamou minha atenção. Outro carro parado no acostamento, com os faróis traseiros acesos. Reduzi novamente, pensando que poderia ser alguém com problemas. Mas, ao passar pelo veículo, notei que ele estava vazio. As portas estavam abertas, e o motor ainda estava ligado. Algo estava definitivamente errado. A sensação de ser observado aumentava, e o silêncio da estrada era perturbador. Mesmo com a chuva, não havia som de animais, vento ou qualquer outra coisa além do barulho constante das gotas. Olhei pelo retrovisor mais uma vez e quase perdi o controle do carro. Uma figura estava sentada no banco de trás, imóvel. Parei o carro bruscamente e virei-me para olhar, mas não havia ninguém ali. Minha respiração estava pesada e meu coração parecia querer sair do peito. Liguei o motor novamente e acelerei, tentando afastar o medo, mas a estrada parecia se transformar. As árvores estavam mais próximas da estrada e os postes de luz agora estavam inclinados, como se estivessem prestes a cair. Foi então que a vi novamente, a mulher de antes, agora parada bem no meio da estrada. Pisei nos freios, derrapando até parar a poucos metros dela. Ela estava encharcada, mas seu rosto era diferente. Era pálido, quase translúcido, e seus olhos, não havia nada ali. Apenas órbitas vazias. Ela levantou a mão e apontou para algo atrás de mim. Antes que eu pudesse reagir, ouvi um som estranho, algo entre um sussurro e um grito abafado. Olhei pelo retrovisor e vi várias figuras saindo da floresta, todas se movendo lentamente em minha direção. Suas formas eram distorcidas como sombras sem definição. Minha única opção era avançar. Girei o volante e acelerei, desviando da mulher no último segundo. Conforme dirigia, as figuras pareciam surgir de todos os lados, surgindo das árvores e caminhando em direção à estrada. Seus movimentos eram erráticos, quase como se estivessem flutuando. A chuva parecia mais pesada, dificultando ainda mais a visão, mas eu não podia parar. O GPS havia parado de funcionar, e o relógio ainda marcava 1h47. Era como se o tempo tivesse congelado. Finalmente vi uma luz ao longe. Parecia ser uma construção, talvez um posto de gasolina ou uma pequena casa. Acelerei em direção à luz, mas, conforme me aproximava, percebi que algo estava errado. Não era um posto ou uma casa. Era um enorme poste de luz, o único que funcionava naquela estrada, mas sua luz piscava de forma irregular, criando sombras que dançavam de maneira perturbadora. Quando parei debaixo dele, o motor do carro morreu. Tentei ligá-lo novamente, mas foi inútil. O silêncio que seguiu foi quase insuportável, quebrado apenas pelo som da chuva. Olhei ao redor, mas não havia nada. Ou pelo menos era o que eu pensava. Quando olhei para o espelho lateral, vi a mulher novamente, agora ao lado do carro. Ela estava tão próxima que pude ver cada detalhe de seu rosto vazio. Ela inclinou-se para a janela e sussurrou algo que nunca vou esquecer. Você não deveria estar aqui. Antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu, assim como as figuras na estrada. O motor do carro voltou a funcionar sozinho,
e o GPS reiniciou, agora mostrando uma rota de volta para a estrada principal. Dirigi sem parar até encontrar a primeira cidade. Quando finalmente estacionei, percebi que minhas mãos estavam tremendo e meu corpo todo estava encharcado de suor, apesar do frio. Olhei para o relógio no painel. 1h47. Ele não havia se movido um segundo desde que entrei naquela estrada. Nunca mais peguei aquele desvio, e até hoje evito dirigir à noite em estradas desertas. Não sei o que encontrei naquela noite, mas tenho certeza de que não era algo deste mundo. E às vezes, quando estou sozinho no carro, sinto como se ainda estivesse sendo observado. Sou motorista de entregas há anos e já percorri muitas estradas pelo país, mas há uma noite que eu nunca vou esquecer. Uma noite em que uma simples viagem de rotina se tornou um mergulho em algo que até hoje me recuso a acreditar completamente. Estava a caminho de entregar uma encomenda em uma cidade pequena, distante cerca de 3 horas de onde eu estava. Era final de outono, e as noites já estavam começando a ficar mais frias. A previsão indicava chuvas esparsas, mas nada fora do normal. Quando entrei na rodovia secundária que cortava uma área florestal, a garoa se intensificou. Minutos depois, a chuva caiu com força, como se o céu tivesse se rompido. O limpador de para-brisa mal dava conta, e a estrada parecia um rio escuro sob as rodas. Tudo estava calmo, embora desconfortável, até que notei algo estranho. À beira da estrada, uma figura estava parada, envolta em um manto que parecia negro, mas que reluzia sob os faróis. Era difícil distinguir detalhes por causa da chuva, mas a pessoa estava imóvel, encarando a estrada. Passei por ela devagar, sentindo um calafrio inexplicável. Alguns quilômetros depois, vi outra figura semelhante, parada do mesmo jeito. Olhei pelo retrovisor para ter certeza de que não estava vendo coisas, mas nada estava lá. Continuei, tentando afastar o desconforto, mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais perturbador. Uma terceira figura apareceu na estrada, desta vez bem no meio da pista. Fui obrigado a frear bruscamente. Ela não se moveu. Ficou parada ali, de costas para mim, enquanto a chuva descia pesada ao nosso redor. "Você está bem?" Gritei, mas minha voz parecia engolida pelo som da tempestade. Quando pisquei os faróis, a figura se virou lentamente. O rosto era impossível de descrever. Não era humano, nem animal, nem algo que eu pudesse reconhecer. Havia algo de errado com suas proporções, como se tivesse sido moldado às pressas, um quebra-cabeça montado com peças erradas. Sem pensar 2 vezes, desviei e acelerei. Meu coração batia descontroladamente, e eu queria acreditar que tudo aquilo era fruto do cansaço. O relógio no painel marcava 22h47. Normalmente, eu já deveria estar próximo ao meu destino, mas algo estava errado. A estrada parecia se repetir, as mesmas curvas, as mesmas árvores. Olhei para o GPS, mas a tela estava congelada, mostrando minha posição presa em um ponto fixo. Meu combustível estava baixando mais rápido do que deveria, e a chuva parecia ganhar força, como se estivesse tentando me impedir de continuar. Foi então que percebi outra coisa. Eu não estava sozinho. No banco de trás, através do espelho retrovisor, vi algo se mover. A princípio, achei que fosse um reflexo da chuva, mas, ao olhar novamente, vi claramente uma sombra. Era grande, ocupando quase todo o espaço do banco. Parei o carro no acostamento, tentando recuperar o fôlego. Quando me virei para olhar diretamente, o banco estava vazio. O pânico começou a tomar conta de mim, mas eu sabia que precisava continuar. Liguei o motor novamente e voltei para a estrada, mas agora cada quilômetro parecia uma eternidade. A chuva começou a diminuir, mas, ao invés de alívio, senti algo pior, um silêncio opressor. O som do motor e o leve rangido dos pneus eram as únicas coisas que eu podia ouvir. Foi quando percebi um brilho à frente, uma casa, isolada no meio de nada, com uma luz amarelada acesa na varanda. Parecia surreal, como se não pertencesse àquele lugar. Desesperado por ajuda, parei o carro e corri para a porta, batendo com força. Não houve resposta. A porta estava entreaberta, e eu hesitei antes de entrar. Por dentro, a casa parecia abandonada. Havia móveis cobertos por lençóis, poeira acumulada e um cheiro de umidade. No entanto,
A luz na varanda ainda estava acesa, e um som baixo começou a ecoar. Um choro abafado vindo do andar de cima. Contra todo o instinto de sobrevivência, subi as escadas. O som vinha de um quarto ao final do corredor. Quando cheguei à porta, ela se abriu sozinha, revelando um ambiente vazio, exceto por uma cadeira voltada para a janela. Ao me aproximar, vi algo que congelou meu sangue. Sentada na cadeira estava uma figura parecida com a que eu tinha visto na estrada. Ela se virou lentamente, e seu rosto era o meu. Corri da casa sem olhar para trás, tropeçando nos degraus e quase caindo na lama. Entrei no carro e acelerei como nunca antes, ignorando qualquer curva ou sinal de perigo. Quando olhei para o painel, vi que o relógio ainda marcava 22h47. A estrada parecia interminável, como se eu estivesse preso em um loop eterno. Foi então que ouvi uma risada baixa, abafada pela chuva. Ela vinha de dentro do carro, mas, dessa vez, eu não tive coragem de olhar. Depois do que pareceram horas, finalmente avistei luzes familiares. Era a rodovia principal. Assim que entrei nela, a chuva parou abruptamente e o mundo voltou ao normal. Nunca consegui explicar o que aconteceu naquela noite, mas algo me diz que, se eu tivesse olhado novamente para o banco de trás, talvez nunca tivesse saído daquela estrada. Dirigir à noite nunca foi algo que me incomodava. Na verdade, eu até gostava. A escuridão, o som rítmico dos limpadores de para-brisa, a estrada vazia sempre me pareceram tranquilizantes. Mas naquela noite, sob uma chuva incessante, aprendi que há estradas onde você nunca deveria se aventurar. Tudo começou em um retorno para casa após visitar um amigo em uma cidade vizinha. Eu estava cansado, mas determinado a chegar o mais rápido possível. O GPS sugeriu um atalho, uma estrada rural que eu nunca tinha usado antes. O nome da estrada não parecia familiar, mas aceitei, confiante na tecnologia. À medida que avançava, a chuva começou a engrossar, tornando a visibilidade quase nula. A estrada era cercada por árvores altas e densas, e os galhos pareciam se fechar sobre mim como um túnel. Meu rádio perdeu o sinal, e o único som era o do motor e da água batendo no teto do carro. Após alguns quilômetros, notei algo peculiar. Não havia placas, postes de luz ou qualquer indicação de onde eu estava. Tudo o que eu tinha era a estrada sinuosa à frente, que parecia interminável. Tentei verificar o GPS novamente, mas ele mostrava apenas uma linha reta, sem informações adicionais. Foi então que percebi que algo estava errado. De repente, vi algo ao longe, iluminado pelos faróis. Era uma figura humana. Quando me aproximei, notei que era um homem parado no acostamento. Ele usava uma capa de chuva preta e sua cabeça estava abaixada, como se estivesse olhando para os pés. Reduzi a velocidade e abri a janela um pouco, deixando entrar o cheiro úmido da floresta. "Ei, está tudo bem?" perguntei. O homem não respondeu. Ele apenas levantou a cabeça lentamente e o que vi me deixou gelado. Seus olhos eram completamente brancos, sem pupilas, como se ele fosse cego. E mesmo assim senti que ele estava me encarando profundamente. Acelerei sem esperar resposta, deixando-o para trás. Mas, à medida que avançava, a sensação de estar sendo observado ficou mais forte. O retrovisor parecia atraente demais para ignorar, mas eu sabia que olhar poderia confirmar algo que eu não queria ver. A estrada parecia se repetir, as mesmas árvores, as mesmas curvas. Era como se eu estivesse dirigindo em círculos, mas o GPS continuava indicando uma linha reta. Meu coração começou a acelerar quando percebi que o marcador de combustível estava baixando mais rápido do que deveria. Foi então que vi algo ainda mais perturbador. Ao longe, na estrada, o mesmo homem estava lá, parado novamente no acostamento. Era impossível. Eu tinha certeza de que o deixei para trás quilômetros atrás. Dessa vez não parei. Passei direto com o pedal pressionado até o limite. Mas enquanto o carro passava por ele, senti algo estranho, uma vibração no volante, como se tivesse atropelado algo. Olhei pelo retrovisor, e ele estava no meio da estrada, imóvel, mas com a cabeça virada diretamente para mim. A chuva se tornou uma tempestade violenta. O limpador de para-brisa não dava conta, e a estrada estava quase intransitável. Meu coração martelava no peito.
e minhas mãos suavam enquanto tentava manter o controle. Foi quando tudo ficou pior. O carro morreu. Sem aviso, o motor desligou e as luzes se apagaram. Eu estava no meio do nada, cercado pela escuridão, com a tempestade rugindo ao meu redor. Tentei girar a chave, mas o carro não respondia. De repente, ouvi um som do lado de fora. Passos. Lentamente, como alguém caminhando na água. Peguei meu celular, mas ele estava sem sinal. Então, os passos pararam, bem ao lado da minha janela. Não tive coragem de olhar. Mas não precisei. Um par de mãos pálidas e ossudas pressionou-se contra o vidro, seguido por um rosto. Era ele, o homem da estrada. Seus olhos brancos me encaravam, e sua boca se abriu em um sorriso largo e doentio. Antes que eu pudesse reagir, ouvi uma batida alta no teto, seguida por outra e outra. Algo estava em cima do carro, movendo-se de forma irregular. Fechei os olhos, esperando que fosse um pesadelo. Quando finalmente os abri, o homem tinha desaparecido, mas o carro estava cercado por marcas de mãos no vidro, por dentro e por fora. Não sei como, mas o carro ligou novamente. Sem pensar duas vezes, acelerei sem olhar para trás. Não vi mais o homem, mas a estrada continuava interminável. Após o que pareceram horas, finalmente alcancei a entrada de uma cidade. Quando parei em um posto de gasolina para respirar e contar o que aconteceu, o atendente me olhou com um semblante pálido. Você disse que veio pela estrada antiga. Ninguém usa aquela rota há anos. Dizem que ela só aparece para quem não deveria estar lá. Nunca mais dirigi à noite, muito menos em dias de chuva. Estradas isoladas guardam mais do que segredos, elas guardam aqueles que nunca deveriam ser encontrados. Se você gostou desse relato e quer ouvir mais histórias como essa, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Histórias aterrorizantes como esta esperam por você. Até a próxima. Se você conseguir dormir.